Kleber Coutinho, sou terapeuta em toxicodependência, trabalho na Clínica Recomeçar em Votuporanga e hoje eu quero responder perguntas de pessoas que me mandaram para cá e eu escolhi 4, porque não dá para responder todas. E as 4 que eu escolhi são bastante comuns no meio de um tratamento em dependência química. Então vamos lá? Antes disso, quero que você se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações e você fazendo isso, você vai estar colaborando para alcançar o maior número de pessoas, mães que choram dia e noite por causa dos seus filhos na dependência química e nós estamos aqui para ajudar. A primeira pergunta que me fizeram foi do Bruno Couto, de Londrina, Paraná. Ele perguntou assim: Kleber, por que se eu estou feliz ou se eu estou triste, penso em usar drogas? Ok, Bruno Couto, muito obrigado pela sua pergunta. E é bastante comum no meio do tratamento da dependência química. A resposta para esse fato está na disfunção que a droga causa no sistema nervoso central na produção de dopamina. Quando a pessoa faz uso de uma substância psicoativa, ela estimula a produção de dopamina no seu mais alto nível. E quando deixa de fazer o uso, essa produção fica afetada. Com o decorrer dos anos na ativa, então cria-se uma disfunção e não produz a dopamina corretamente como deveria produzir. E então fica uma sensação de insatisfação. Por quê? Porque a dopamina é a substância do cérebro que dá o prazer, a sensação de satisfação. E como não é produzida corretamente, então gera essa sensação de insatisfação. E aí o que acontece? A pessoa vai, faz um tratamento, está na sinceridade, está na honestidade, está no propósito, está no compromisso. E quando sai do tratamento, vai sendo envolvida aos poucos a ter o governo da sua própria vida novamente e não vai ficar mais sendo governada pelos princípios. Vai deixando aos poucos de proteger aquilo que mantém ela na sobriedade. Aí o que acontece? Vai deixando os princípios de lado e aí acontece alguns fatos. Vou dar um exemplo para você. A pessoa está trabalhando e naquele dia que ela está trabalhando, ela deu o seu melhor, conseguiu ir no seu auge, produziu bastante, se é uma pessoa que trabalha no comércio, atendeu super bem, atingiu vendas. Se a pessoa trabalha em outros ramos e ela conseguiu o seu máximo, então ela entra num estado que faz com que ela esqueça um pouco os princípios, que é o estado da euforia. Então, ela ficou super contente, ficou super feliz, ela acha que merece uma recompensa. E daí surge os pensamentos: eu vou tomar uma cerveja. Eu vou fazer só uso disso aqui só hoje, porque eu mereço. Então, muitos caem nesta armadilha. O outro lado também é verdadeiro. Pela disfunção na produção de dopamina, a sensação de insatisfação incomoda, faz ela se sentir incomodada em tudo que vai fazer. Se vai assistir uma televisão, tá ruim. Se vai fazer um jantar, tá ruim. Se vai assistir um filme, tá ruim. Aonde vai, tá ruim. É uma sensação horrível de insatisfação. E a pessoa não consegue lidar com isso e é onde vai procurar o uso da droga. Então, Bruno, respondendo a sua pergunta, precisamente seria isso. Então, quando você está contente, você acha que você merece uma comemoração. E quando você está triste, você passa a acreditar que precisa sair dessa situação. As pessoas têm a tendência de não lidar
com aquilo que ela tem que passar. Se ela tem que passar por uma coisa, a melhor coisa a se fazer é passar por ela e não fugir. A fuga faz com que as pessoas entrem em precipitações e busquem uma alegria, uma satisfação naquilo que deixa ela satisfeita, que infelizmente é no uso da droga. Ok? A segunda pergunta veio de Lorena, São Paulo. Veio do André. Por que de uma internação involuntária? André, muito obrigado por essa pergunta, tá? A internação involuntária, ela nasceu no ano de 2001, na Lei 10.216, e no artigo 6 dessa lei, dá 3 tipos de internação. A internação voluntária é quando a pessoa que está na ativa, fazendo uso, ela se propõe no coração de fazer um tratamento. Essa é uma das melhores formas de se tratar a dependência química, quando a pessoa se propõe a isso. A segunda maneira é a internação involuntária, que ela pode ser emitida por um psiquiatra que, depois de analisar a necessidade disso, também pode ser pedida pela família, que pode entender que a pessoa está fazendo, correndo risco contra a sua própria vida, correndo risco para a sociedade e para com a família. Então, a internação involuntária é permitida por lei. Está na Lei 10.216/2001, sancionada pelo presidente da época, Fernando Henrique Cardoso. E a terceira opção de internação é a internação compulsória. Essa internação é um pouco mais complexa, porque é feita pelo juiz. Pessoas que estão apresentando um risco, pessoas que estão na marginalidade por causa do uso da droga. Então o juiz, ao invés de dar uma pena mais dura, entendendo que a pessoa ela pode ser recuperada com um tratamento, pode pedir a compulsória. Assim também as famílias que têm baixa renda, não têm condição de fazer um plano de tratamento numa clínica, então ela pode apresentar com documentações e fazer uma medida cautelar para que o juiz possa dar favorável à internação compulsória. Bom, isso é o que está na lei. No prático, funciona da seguinte forma: o que é mais comum numa internação involuntária é que a pessoa, quando faz uso de um entorpecente, antes dela fazer uso do entorpecente, ela tem a sua capacidade de dimensionar as coisas lúcida. Então, vou dar um exemplo para você. Se você tem um celular que vale R$600 e alguém chega e quer pagar R$300, o que você vai fazer? O que você vai falar? Não, meu celular vale R$600 no mínimo, R$500 eu vendo. Agora, essa é com a sua capacidade de dimensionar luz. Agora, se você fizer uso de um entorpecente, essa capacidade de você mencionar as coisas, fazer dimensão, a tua capacidade de valorizar aquilo que é seu, ela vai ser atingida. E então é comum você pegar um celular de R$600 e trocar por 20, 30, R$40 ou até menos, até por R$10, preço da sua droga de escolha. Então, a internação involuntária, ela é uma intervenção das pessoas que te amam, para te tirar desta insanidade, deste raciocínio influenciado,
pela sua compulsão, pela sua emoção, pela obsessão, né? O pensamento fixo, pela fissura, a vontade de usar a droga, né? Então, o familiar pode fazer a intervenção, tomar a decisão no lugar da pessoa e procurar uma instituição que está dentro dos parâmetros da lei, né? Que é legalizada, que dá todo o suporte da saúde, né? Dos tratamentos na dependência química. O tratamento da dependência química tem diversos profissionais, né? O psicólogo, o psicoterapeuta, o terapeuta em toxicodependência, a nutricionista, a psiquiatra, a enfermeira. Exige um quadro de profissionais que vão auxiliar o paciente a tratar. E geralmente a pessoa chega contra a sua própria vontade, mas depois de 30 dias passa a ser voluntário. A maioria dos casos são assim. Ok, André? Muito obrigado pela sua pergunta. A terceira pergunta veio de Campo Grande, Mato Grosso. O Alexandro, ele perguntou como ter o autocontrole. O autocontrole, Alexandro, muito obrigado pela sua participação. Ele pode ser desenvolvido através de propósitos que você coloca diante dos seus olhos. Eu vou dar um exemplo para você. Se você levanta de manhã e o desejo do seu coração é construir a si próprio, melhorar, buscar a sua melhor versão, então você vai ter que trabalhar com propósitos. E nada é do dia para o outro. Então, você vai lançar um propósito de se controlar. Por exemplo, você, quando está com fome, 9 horas da manhã, você pode almoçar? Você pode sair do teu trabalho, você trabalha numa empresa, você tem um horário para cumprir, você pode sair do teu trabalho para almoçar? Não, né? Por quê? Porque o horário do almoço é 11, 11h30, meio-dia, não é 9 horas da manhã. Daí já dá para lançar um propósito, né? Lançando um propósito, você vai aprender a lidar com a situação. E você só vai se tornar um especialista naquilo que você praticar. Então, se você tem um descontrole em determinada área, é diferente você entrar na situação que você não tem controle e aí você perde a cabeça, tá? Agora, quando você lança um propósito e você cai na situação que você tem o descontrole, quando você tem um propósito, você está indo consciente em direção ao problema. E quando você vai consciente, você vai querendo aprender a lidar com a situação. E quando você lida com a situação, você vai melhorando cada vez mais. E aí vai se tornando um especialista. Então, se você vai soldar 100 cadeiras e você não sabe soldar, e você começa soldando a primeira cadeira, quando você chegar na cadeira número 99, você já vai estar um especialista. Por quê? Porque a prática, você lidando com a situação,